Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos. São Mauro. Pai do Filho. Eu vou comentar hoje aqui um aspecto, né? Eu vou pegar um aspecto do maneirismo, que é a questão do dualismo, né? Que não é só um aspecto dentro de tantos aspectos do maneirismo, mas é o aspecto, né? É uma das coisas principais. Isso aqui são palavras. Eu vou comentar aqui esse aspecto, que é um dos aspectos principais do maneirismo, que é a questão do dualismo, né? Que existe nas obras maneiristas e que não está presente nas obras renascentistas, né? E esse aspecto eu vou procurar mostrar, desculpem os exemplos repetidos que eu já dei para vocês, mas vai ser só para afirmar a questão, né? Para mostrar como ele está presente em praticamente todas as obras maneiristas e como é um grande protagonista delas. É uma coisa muito importante essa questão do dualismo. Primeiramente, para a gente dar uma lembrada, né, a questão do maneirismo, né? O maneirismo é uma fase dentro do Renascimento, melhor dizendo, é a última fase da arte renascentista. Nesse sentido, ele faz parte do Renascimento. Muitos o encaram como a ponte entre o Renascimento e o Barroco, justamente por várias características semelhantes que ele vai ter com o Barroco. Mas ele, ao mesmo tempo que ele é a ponte, né, da arte renascentista clássica e da arte barroca, ele está muito, muito distante das duas, né? Ele está distante da arte renascentista, porque ele é uma revolta contra essa mesma arte renascentista que se fundamenta o período clássico, sobretudo na razão, e ele também está distante da arte barroca, que incorpora algumas das suas formas, das suas torções, a própria curva e contracurva, a contradição que vem no maneirismo, mas se afasta muito delas. O barroco se afasta muito do maneirismo, porque o maneirismo ele é antimetafísico, né? Ele é uma revolta contra a natureza. Então, apesar dele estar no meio das duas artes, né, no meio desses dois movimentos, ele nem é muitas vezes elencado como movimento, tá? Se passa aí na história da arte muitas vezes do Renascimento direto para a arte barroca, né? Ele merece muito ser estudado, né? Porque é aqui que vai ganhar expressão as pessoas mais, os nomes mais importantes da pintura renascentista. Então, Michelangelo, Leonardo, Rafael, né? Bruegel e os flamengos, eles vão ser maneiristas, né? Mais maneiristas do que qualquer outra coisa. Leonardo, né, um caso à parte, porque o Leonardo, ele, como o professor comentava, ele é o curto-circuito. Então, nele a gente vai encontrar uma forma clássica perfeita, só que no interior ele vai ter ideias antirracionais, né? E isso o aproxima inteiramente do maneirismo, tá? Então, o maneirismo, essas são as palavras do Harold Hauser, que é um dos maiores estudiosos do maneirismo, tem um livro, né, chamado Maneirismo, tá? Muito interessante, muito bem, que vale muito a pena de ser lido, né? Ele analisa o movimento maneirista desde o começo até as repercussões que ele vai ter na arte moderna, tá? Então, o maneirismo, como ele diz, assinalou uma revolução na história da arte. Pela primeira vez, a arte divergia deliberadamente da natureza. Então, aqui, o que ele quer dizer com arte divergia deliberadamente da natureza? Que a arte aqui se afasta muito da ideia de mimesis, né, que já falava Platão,
e de que a arte ela é uma imitação da natureza. Aqui os maneiristas, eles vão se afastar, não é que eles vão romper absolutamente com isso, como vai fazer a arte moderna, mas aqui é uma distorção proposital da realidade. Então, os maneiristas se afastam da natureza. Como ele vai descrever, né? Nada para os maneiristas nesse mundo existe de maneira absoluta. E o oposto de toda a realidade também é real e verdadeiro. A verdade tem inerentemente dois lados. A realidade é biforme, tá? Isso aqui que vai ser bem importante. Os maneiristas, então, eles vão procurar alcançar esse avesso da realidade, ainda de maneira tímida, né? Eles não vão virar a realidade do avesso como os modernistas vão fazer na arte moderna. Senão não tinha jeito. Mas é o começo, é o começo. E esse avesso da realidade não é nada senão o irracionalismo, né? Então eles vão procurar, o professor sempre explicava, né, que a corrente irracional, a corrente gnóstica do Renascimento é o maneirismo. A corrente racionalista é o Renascimento clássico, né? E a corrente gnóstica irracional é o maneirismo. Então, o maneirismo ele tem como características gerais, se a gente pudesse elencar, então, ser irracional, né? Ele, lógico, ele não é irracional nos seus extremos, mas ele tem já um passo para a esquerda, que a gente vai ver bem grande, tá? O tema vai estar descentralizado, é uma das características dele, vocês vão ver muito notável. O gosto pelaquilo que está arruinado, pelaquilo que está destruído, pelaquilo que está acabado, né? A ideia de aperto, de que o homem está... Isso aqui é muito, muito claro, né? Que o homem está apertado nesse mundo. Então, eles vão conseguir apertar as telas de uma maneira absurda. Que o homem tem que se livrar dessa materialidade. Eles vão, por isso, usar torções, falta de proporção, tá? E vão muito realizar esboços, né? Às vezes deixando a própria arte no esboço. Essas ideias vão refletir as concepções neoplatônicas deles, que tinham, por primazia, procurar atingir esse mundo superior das ideias e o desprezo característico da matéria, né? Eles vão ser esses pintores que vão influenciar e que vão principalmente conduzir da origem ao maneirismo. Eles vão ser discípulos de Marcílio Ficino, né? O Marcílio Ficino vai dizer que vai traduzir o Hermes Trismegisto, vai defender uma arte mágica e vai dizer que a verdade das coisas se encontra no seu interior, né? É que nesse interior é que o homem deve buscar aquilo e vai defender a fuga da matéria, né? Vão defender o amor como contrário à razão e como aquilo que primordialmente tem que se buscar, tá? Então, no maneirismo, a gente vai ter uma ruptura da arte maior que no Renascimento. No Renascimento já houve uma grande ruptura em relação à arte medieval, né? Ela é uma arte que procurou voltar à antiguidade greco-romana. Se ela procurou voltar à antiguidade greco-romana, ela pulou todo aquilo que se aprendeu, que se tinha na arte medieval. Ela pulou. Então, fez uma ruptura. O maneirismo é uma ruptura com o Renascimento. Então, ele rompe mais ainda. É uma ruptura muito desses valores clássicos do Renascimento, que são a ordem, a harmonia, a beleza, a disciplina, a forma, a disciplina da forma, todos esses valores que eram valores gregos. O maneirismo vai romper com tudo isso daí, ainda de maneira tímida, né, perto do que a gente vê hoje. Mas, sem dúvida, dá para perceber um rompimento. É, nas palavras do Harold Hauser, uma revolução na história da arte. Que, como ele diz, a arte vai divergir deliberadamente da natureza, né? Frase dele, tá? Depois, essa primeira parte aqui mais teórica, depois eu mostro mais exemplos. Então, só é possível obter um entendimento adequado do maneirismo
se ele for observado como produto de uma tensão entre o classicismo e o anticlassicismo, entre o naturalismo e o formalismo, entre o racionalismo e o irracionalismo. Então, isso aqui é muito interessante. Ele acentua que o maneirismo é uma tensão. E essa tensão, vocês vão ver, eles vão colocar na obra. E essa tensão é o dualismo, que é a característica marcante que a arte maneirista vai ter. Né? Então, ali tem uma disputa, tem um combate, né? Tem aquele braço de ferro entre duas características. Sempre na arte maneirista a gente vai ter. Então, ele fala entre o naturalismo e o formalismo, entre o racionalismo e o irracionalismo, entre o sensualismo e o espiritualismo, tá? Isso aqui é muito importante, né? Eles vão ser avessos ao sensualismo exacerbado do Renascimento e vão procurar o espiritualismo, né? Não é que eles vão ser moralistas ou se preocupar com o pecado, mas eles têm aversão à matéria, né? E também, então, uma tensão entre o tradicionalismo e a inovação. São bastante inovadores. Entre o convencionalismo, que põe tudo na regra, na forma, na ordem, e a revolta contra o conformismo, pois sua essência repousa na tensão, nessa união de opostos aparentemente irreconciliáveis. Né? Então, eles vão procurar fazer essa união. A arte maneirista, isso aqui é bem interessante, nunca enfrenta o espiritual como algo passível de ser totalmente expresso em forma material. Então, como eles têm que dar ênfase aos valores espirituais, os espirituais aqui se entendam os místicos, né? A busca da divinização do homem, e isso é difícil. Como é que eu vou representar numa arte material aquilo que é espiritual? Ao invés disso, considero tão irredutível a forma material que ele só pode ser sugerido, nada mais que sugerido, pela distorção da forma, pelo rompimento das fronteiras. Então, como é que eles vão procurar enfiar a imaterialidade dentro do maneirismo? Quebrando a materialidade, destroçando as coisas. Né? E o dualismo, mais especificamente, isso aqui é tudo citação do Albert Hauser. À primeira vista, é uma qualidade excêntrica e picante, jamais ausente em qualquer trabalho maneirista. Isso aqui é o que eu quero frisar. Então, ele vai falar, o dualismo está sempre presente nas obras maneiristas. Sempre. Sempre tem sempre vão estar os opostos, né? Que se expressa no paradoxo. Essa característica depois vai passar para o barroco. O paradoxo, em geral, implica numa vinculação de irreconciliáveis, na discórdia concordes. O rótulo frequentemente aplicado ao maneirismo, até assim que se descreve muitas vezes o maneirismo, como a concordância da discordância, né? Daquilo que é discordante. Indubitavelmente reflete um elemento essencial nele. Todos os produtos do espírito devem, portanto, mostrar que vivemos num mundo de tensões irredutíveis e opostos mutuamente excludentes, e, no entanto, interconectados. Pois nada nesse mundo existe de maneira absoluta. Tudo se expressa em extremos opostos a outros extremos. E é somente através desse pareamento paradoxal que a afirmação significativa é possível. Então, o maneirismo sempre vai trabalhar com oposição. E muito, porque o berço dele é o neoplatonismo, que tem essa grande oposição entre a ideia e a matéria. Né? Então, é isso aqui, a ideia presa na matéria. Tá? É isso aqui que ele vai tratar. Né? A realidade é biforme para eles. O paradoxo sempre houve na arte. Então, sempre teve oposição na arte. O que torna o maneirismo notável a esse respeito é que ele é incapaz de enunciar seus problemas, a não ser sob forma paradoxal, maximizado pela influência luterana da predestinação. Então, ele tem toda uma análise da predestinação luterana que é concomitante ao surgimento do maneirismo e de como isso vai aumentar, né, esse paradoxo, esse dualismo do maneirismo. Tá?
Ele vai, então, depois ele passa a analisar diversos autores e algumas obras deles. Do Leonardo, particularmente, ele não vai acentuar muito as obras maneiristas, né? Ele é bem interessante, e é isso que eu vou falar por último, tá? Que ele faz uma análise da Santa Ceia, né? Ele fala alguma coisa da Santa Ceia, e ele diz, né, que esse é o trabalho do Renascimento clássico, tá? Que é um trabalho clássico onde praticamente o maneirismo está ausente. Isso aqui que é interessante, que a gente vai ver que não é bem assim, né? E ele dá esse trabalho como um trabalho formal do Leonardo, tá? Depois ele vai falar bastante de Rafael. Rafael é considerado o limite do Renascimento e do maneirismo. Ele foi clássico durante a maior parte da sua vida, mas nos 5 últimos anos da sua vida, ele fez obras assim de tendência maneiristas plenas. E o maneirismo mesmo, ele vai se expressar, né, no Michelangelo. Maneirismo, até a palavra quer dizer isso, pintar a maneira de Michelangelo. Michelangelo é o maneirista. Ele é o maneirismo. Tem divergência nisso, tem uns que falam, não, é a maneira daqueles pintores, né? O Hauser fala do Michelangelo, né? Ele cita um autor que fala do Michelangelo, e o professor falava assim, que maneirismo, a palavra vem da maneira com que Michelangelo fazia arte, que é isso, né? Michelangelo é o maneirista, Michelangelo inteiro maneirista. Aqui, só para a gente ver uma figura, tá? Essa figura, ela ainda incorpora elementos clássicos, né? Mas ela já é da última fase da vida do Rafael, tá? Então, ela já tem um maneirismo bem explícito, tá? Então, primeiro, né, que a gente olha, esse é um incêndio no bairro de Borgio, de Roma, tá? E esse incêndio, aqui está todo mundo incendiado, então, de novo, o que eu falei para vocês, o gosto pelas ruínas, as figuras torcidas, né? Várias inovações que ele faz, mesmo na composição da figura. Depois, ele desenhou elas muito grandes, em primeiro plano, e mais ou menos assim, comprimidas pelo esse arco, que é da própria arquitetura da sala, tá? Então, está todo mundo meio apertado aqui, né? Em contraposição, aqui, no fundo, vocês conseguem ver meu... Agora sim. Então, nessa parte aqui, praticamente não tem ninguém, né? Aqui tem um vazio grande, nesse plano, tá? E aqui, muito cheio, né? Lógico que o que ele usou para compor esse quadro é muito fundamentalmente a perspectiva, tá? Que é característica da arte do Renascimento e que dá para toda a pintura uma conotação subjetiva, né? Porque a pintura medieval, como ela não tinha perspectiva, ela era, por assim dizer, absoluta, né? E quando você começa, lógico que a perspectiva é um aperfeiçoamento, mas quando você começa a pintar com perspectiva, você tem que ter sempre um ponto de observação e você tem também a profundidade da tela, tudo isso que dá para o autor uma possibilidade de mostrar sua visão de um determinado acontecimento, né? Então, nisso aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai pôr a principal coisa desse incêndio ali no fim, bem diminuída, que quase a gente não percebe, tá? Deixa eu ver se eu consigo, acho que eu não consigo aumentar aqui. Deixa eu ver, se eu pegar uma lupa aqui e começar aqui. Aqui, ó. Aqui, esse aí é o Papa, né? E ele está abençoando o lugar onde está esse bairro romano, que está pegando fogo, e a bênção dele, por milagre, fez cessar o fogo, tá? Então, isso aqui é um milagre, é o acontecimento principal, era o que era para ser retratado, e está aqui escondido no meio do nada. Por quê? Porque o maneirismo age assim. Ele é ilógico, ele faz aquilo que tinha que ser primeiro plano em último plano. Ele é relativista, ele abole o mais importante.
e ele coloca o menos importante em primeiro plano, né? Depois, ele desenha... Ele desenha as figuras desproporcionais, né? Esse homem aqui é gigantesco, e é ilógico, porque ó, essa mulher aqui, coitada, ela está passando as crianças pela parede, tá? Esse homem aqui está desesperado também, escalando a parede, e a atenção vai muito nele. E aqui está aberto, né? Aqui está arruinado, as pessoas estão saindo para aqui. Então, para que todo esse esforço? Né? Ele justamente é ilógico, tá? Esse aqui é uma... Quê? Não sei, madre. Não sei. Não. E ele também é outra figura do Rafael clássica, né? A clássica de maneirismo, que mostra muito o espaço limitado. Isso aqui, de novo, uma citação do Harold Hauser. A ênfase da obra parece incidir sobre o espaço limitado que a circunda. O impacto resultante é, por conseguinte, o de opressão, de compulsão, de falta de liberdade. O corpo é a prisão da alma, cuja meta e aspiração é escapar. Tá? Então, bem claro, isso é texto do Harold Hauser. Estão falando desse... como eles colocam esse apinhamento de pessoas na arte maneirista, e como isso é uma característica que eles querem mostrar, né, da prisão do homem na matéria e da aspiração que o homem tem que ter em escapar dessa matéria. E esse quadro é muito emblemático disso, tá? Pela maneira que ele constrói, ele é clássico nisso, né? Então, é do Rafael, né? Aqui ele põe um monte de gente. Essa daqui é a transfiguração de Nosso Senhor, mas é a transfiguração e também é a ascensão, né? Então, é que ele mistura três coisas, porque ele põe aqui Nosso Senhor subindo aos céus, mas aqui também estão os apóstolos que subiram no Monte Tabor, na transfiguração de Nosso Senhor. E aqui está Elias, né? Então ele mistura tudo. Ele mistura tudo. Porque o maneirismo rompe com as coisas mesmo. Ele vai ser inovador. Aqui embaixo tem um menino possesso. E parece que a mãe dele, que aponta aqui para ele, né? Pedindo para os apóstolos que curem o menino. Então ele mistura um monte de cenas, tá? O que é interessante é que toda essa parte aqui de baixo, se a gente pegar, né, eles estão embaixo desse banco preto de matéria aqui, de terra, né? Então estão bem para dentro da terra, como se estivessem mesmo num buraco. E aqui o que você tem? Uma manifestação diabólica. O menino está possesso do demônio e está havendo uma manifestação diabólica. E aqui, por contrapartida, tá vendo a transfiguração de Nosso Senhor. Então, Deus está se manifestando em Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, é claramente a oposição que eu falei para vocês. Esse aqui é um dos mais clássicos exemplos de maneirismo. Tá? De um lado, você tem Deus se manifestando, Nosso Senhor nem com os pés na terra, no céu. E do outro lado, você tem um monte de gente apinhocada, o demônio se manifestando. Né? Então, a oposição aqui é claríssima, claríssima, né? Essa ideia que sempre vai ter no maneirismo. Tá? O próximo slide, só para mostrar que isso é sempre recorrente também, esconder o tema. Esse aqui é do Bruegel. Né? Do Bruegel eu vou passar mais rápido, só para fortalecer essa ideia. Né? O que eu queria, o que é interessante aqui é que a gente nunca pode analisar uma obra de arte sem ter uma série de outros trabalhos que digam a mesma coisa, né? Como muitas vezes as pessoas fazem por aí hoje. Né? Então, simplesmente,
puxa, aqui encontrei uma letra, nossa, então é isso e é aquilo lá, né? Isso é ver carneirinho nas nuvens, é justamente fazer uma análise frouxa, né? Que não se apoia em coisas anteriores, né? Assim como a gente vai estudar alguma coisa, a gente pega uma bibliografia que tem a respeito disso, quando a gente vai fazer alguma afirmação sobre um trabalho, sobre uma obra de arte, a gente tem que se basear nas outras obras. Então, aqui no maneirismo, por isso que eu peguei esse recorte do dualismo, para poder afirmar uma coisa na última obra que eu vou mostrar para vocês. O que eu quero? Que naquela última, que é a Santa Ceia, né, que é a última ceia do Leonardo, eu vou fazer uma afirmação que eu mostrei que estão em todas as outras obras. Né, que não é uma afirmação solta, frouxa, mas que, como está em tudo, tem que estar ali também. Né? Isso aqui que é interessante. É como decifrar os hieróglifos. Né? Aqui, os autores, os pintores que escreveram, que pintaram essas obras, eles usam uma linguagem pictográfica. E, através da repetição, é que a gente vai achar. Foi assim que o Champollion descobriu a pedra de Roseta. Ele descobriu os cartuchos, que tinham o nome de Cleópatra e o nome de Ptolomeu, que se repetiam. E, através dessa repetição, ele decifrou aquelas letras. Decifrando essas letras, ele decifrou isso. Ninguém pretende aqui decifrar nada, né? Mas apenas fazer algumas afirmações consistentes em cima do que eles já apresentam. Fala, professor. Ah, que ótimo. Ah, não sabia disso aí. É ótimo. É exatamente o método do Champollion, né? Que todo mundo dizia que não era escrita. Diziam que os hieróglifos não eram escrita, é só desenho. Né? E ele vai provar que não. Ele vai provar que aquilo é escrita. Mesma coisa acontece nas obras de arte renascentistas. Ah, não tem nada. Isso é só desenho. É só entretenimento. Né? Só ele quis pintar isso aí, não tem símbolo nenhum. Tá? Justamente, não é que em toda obra renascentista você vai achar significados, mas é óbvio que a arte é uma forma de discurso poderosa. É uma forma de discurso poderosa porque ela não está ligada a nenhuma língua. Né? Ela é universal. Diferente da escrita, que tem que ser traduzida, que tem que ser compreendida. Né? Eles usam aqui os símbolos, e os símbolos são universais, né? Então, por isso ela é uma forma de linguagem, de expressão muito forte. Aqui é o do Bruegel, né? Para mostrar as características maneiristas do Bruegel, que é autor maneirista, tá? do final do Renascimento, Flamengo, né? E ele vai justamente, ó, esse quadro aqui, ele pinta a situação de uma cidade de Flandres, né, na época, completamente igual às cidades de lá, tá? E aqui no meio de tudo, ele põe, né, Nossa Senhora, que está indo, sendo em cima de um burro, sendo puxada para o São José fazer o recenseamento. Então, esse é o recenseamento de Belém, tá? Só que se a gente não soubesse disso, a gente passava horas aqui sem saber nada, tá? Quem disse que é Nossa Senhora, né? Quem disse que é São José? E aqui a gente vê, tem acho que aqui tem as esfinges do Império Romano, né? Opa! E, então tem algumas indicações que nos mostram isso, tá? Mas justamente é uma característica maneirista. Ele vai perder o tema principal e misturar em torno de tudo. E não é só isso que ele está querendo fazer, né? O Bruegel, isso aqui eu estudei na minha tese de doutorado, mas o papel dele e o que ele vai fazer de verdade é uma grande dessacralização da arte. A época dele foi uma época de invasão protestante na Holanda, né, de grande domínio protestante, e a época dos iconoclastas, que saíam a martelo derrubando as imagens das igrejas. Ele vai fazer exatamente a mesma coisa com a arte dele, só que não com o martelo, com o pincel. Ele vai destruir também os ícones,
derrubar a sacralidade da arte. Desenhar, aqui é uma das melhorzinhas dele, tem coisa muito pior. Ele vai desenhar Nossa Senhora como uma pessoa simplesmente comum, né? No meio do povo, sem sacralidade nenhuma, sem relevância nenhuma, ela está misturada no meio das pessoas. Aqui também eu vou usar, esse quadro eu já expliquei numa outra aula, eu vou usar só para mostrar o mesmo tema, que é esse, né? Esse aqui é ainda mais, tá? Esse quadro aqui, a gente pode ficar horas até descobrir qual é o tema do quadro, tá? Que é a crucificação de Nosso Senhor Jesus Cristo. E ela está aqui, né? Ela está... Não vamos falar que essa daqui, sejamos justos, ele colocou no meio, tá? Ela está no centro do quadro. Ela está bem no meio, além de estar no meio físico da tela, né? Nosso Senhor Jesus Cristo caído aí, para vocês verem melhor. Ele está caído ao peso da cruz, tá? Sempre da mesma maneira como ele fazia. Isso aqui são soldados espanhóis, né? Os mesmos soldados espanhóis que invadiram a Holanda para combater os protestantes que estavam infiltrados lá. Então, isso aqui é uma ironia. Ele está falando, olha só, os soldados espanhóis, eles crucificam o Nosso Senhor. São eles os crucificadores, né? Mas ele sempre traz os quadros dele para a atualidade, o que é uma coisa chocante. Para a gente não é, porque para a gente tudo isso é passado, muito passado. Tanto a vida de Nosso Senhor em Jerusalém, quanto a vida do Bruegel em Antuérpia. Só que aqui, isso era a época dele. Então, fazer um Cristo crucificado, uma Nossa Senhora, que ainda está representada com as roupas antigas, né, aqui em primeiro plano, junto de uma cena contemporânea, isso era chocante para as pessoas. Isso é o caráter inovador do maneirismo, tá? Mas para não falar muito, para eu conseguir chegar onde eu tenho que chegar, então aqui também ele vai colocar essa cena e vai colocar no centro. Primeiro no centro do fluxo do quadro, né? O quadro tem aqui um monte de gente e todo mundo, com exceção acho que de 2, eles saem daqui e vão para cá, né? Um círculo, tá? E tem esses dois, tem a montanha esquisita e esse grupo, que é o grupo de Nossa Senhora e com as Santas Mulheres e São João, né? E também no centro do quadro tá, então, Nosso Senhor, tá? Então, de novo, a ideia maneirista de esconder, eles escondem o tema central, né? Desacralizam aquilo que é sagrado, tá? Colocam como coadjuvante o que é principal. Isso é ilógico, tá? Além disso, o que eu falei para vocês, da oposição, que está sempre presente, né? Então, se a gente analisar só o céu aqui, olha só, a placidez do céu, aqui a gente tem um céu bonito, calmo, plácido, uma árvore toda cheia de verduras, assim, de galhos verdes. E aqui em oposição, eu não sei se vocês veem meu cursor, não, né? Ó, aqui uma árvore toda cheia de verdura, bonita. Aqui um campo, uma cidade plácida, né? Uma cidade, aqui tem uma muralha. Deixa eu ver se eu pego aqui. Aqui tem as muralhas de uma cidade, né? Então tem vida, tem pessoas aqui, tudo mais, tá? Em oposição, a gente tem esse lado aqui. Aqui o céu tá negro, tá cheio de nuvens, né? Aqui a gente tem corvos, tá? E aqui a gente tem, em oposição à árvore, aqui é uma árvore viva e verde. Aqui a gente tem uma roda que era usada para colocar os corpos de mortos, de condenados a mortos, ou de pessoas que eles deixavam aí mesmo, que as aves vinham comer, né? Então, claramente você tem uma oposição, tá? E para melhorar a coisa, ainda aqui você tem a roda do Calvário. Os maneiristas, os flamengos são especialistas nisso, né? Eles pintavam as coisas bem pequenas, tá? Olha lá aquela roda aumentada. Tá vendo? A roda está aqui e você tem 2 cruzes já feitas, está se cavando, né, o buraco da terceira cruz, da cruz do meio, que é a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele vai ser crucificado. Então é bem interessante isso, né? Então, de um lado você tem uma cidade, do outro lado você tem o lugar do assassinato de Nosso Senhor Jesus Cristo.
De um lado você tem o céu plácido, do outro o céu escuro. Do lado você tem uma árvore, fazendo a borda do quadro, uma árvore com vida, do outro lado você tem uma árvore da morte, tá? Então é claríssima a oposição, né? Essa oposição, esse quadro aqui ele não para só nisso, né? Aqui, o que ele está querendo dizer, resumindo bem, isso aqui eu tenho uma aula explicando, ele está falando da queda do homem, da saída do homem de uma região idílica, de um paraíso idílico, da queda, porque de todos os momentos da paixão de Nosso Senhor, o que ele escolheu representar é Nosso Senhor caído, né? Eis o homem, eis o homem, e é o homem que cai, é o homem que caiu, e o fim dessa humanidade, que é a morte, a culpa, etc. Tá? Então, notem como ele ele vai mostrar essa oposição. Outro quadro que tem oposição, tá? Porque meu objetivo aqui é mostrar como esses quadros deles têm essa oposição. Esse quadro aqui é outro quadro do Bruegel, que se chama Brincadeiras de Criança. Tá? Um quadro famosíssimo, né? Tem um livro, eu não trouxe, mas tem um livro, eu acho que é Edward Snow, depois eu ponho o nome dele corretamente, ele analisa só esse quadro, é muito bem feita a análise que ele faz. Isso aqui que eu vou contar é a análise dele, né? E ele comenta, primeiro ele fala do observador, que já é interessante. Ele fala que o observador, a linha de observação do quadro está aqui, ó. Ela está aqui, é uma reta que está aqui. É daqui que a gente olha a cena, tá? A gente olha a cena de cima, do meio do quadro. E na linha de observador está justamente essa pessoa na janela, né? Que é uma criança que está com uma máscara de adulto, tá? Então, resumindo grandemente, o que ele vai falar que aqui nesse quadro o Bruegel trata do processo civilizatório do homem, né? Do homem que nasce como criança inocente e que vai adquirindo os vícios, os erros e tudo mais dos adultos, tá? Só que o que é bem interessante que eu queria ressaltar nesse quadro, que esse quadro, puxa, é maneirista, tá? É maneirista. Bom, tem um monte de gente por aí, né? Ele faz uma descrição de várias brincadeiras que eles brincavam na época, tá? Então, um monte de gente apinhocada por aí. Tudo bem, isso tem característica maneirista. Mas também tem a oposição. Se a gente notar, né? Esse lado aqui, que é o lado, o mesmo lado que sai a figura, aqui não tem nem ponto de fuga. Então, ele pintou isso aqui, usando as técnicas de perspectiva, mas não usou ponto de fuga. É uma pintura idílica, né? Livre. Aqui não tem construção quase, tem grama, tem pessoas nadando na água, tem crianças brincando de roda, um menino subindo na árvore. Então, muito livre. E no canto oposto, exatamente oposto, aqui tem uma perspectiva muito rígida. Tem um ponto de fuga lá no fundo, não dá para ver, mas tem uma igreja nesse ponto de fuga. Então tá tudo, isso aqui já ele não fala, tá? Mas é bem interessante, né? Então você sai desse paraíso idílico e para onde converge todo esse processo civilizatório que o Bruegel está descrevendo aqui como nocivo? Para a igreja, né? Para a igreja. E bem na frente da igreja tem uma fogueira, tá? Então é bem interessante isso. E aqui as crianças não estão se divertindo muito, elas estão brigando, e as brincadeiras que elas fazem são em filas, né? Isso aqui tudo que ele analisa. Mas me parece assim muito, aqui ele até põe, né? O menino subindo na árvore, aqui ele desenha praticamente na mesma posição, o mesmo menino subindo num edifício, né? Aqui é tudo natureza, é água, é grama, aqui é tudo construção, sem vegetação. Tem crianças, ali crianças brincando, aqui crianças brigando, né? Então me parece muito clara essa oposição, né? Aqui os pontos de perspectiva da figura, tá? E me parece interessante essa ideia aí do processo civilizatório. Passando para a gente conseguir avançar. Aqui, outro quadro do Bruegel, tá? O que é esse aqui? A conversão de São Paulo. Meu Deus, cadê São Paulo, né? São Paulo está aqui, ó, caído no cavalo, tá? Completamente submerso nesse mar de gente.
Então é muito, muito relativo o tema está muito escondido. E de novo, só para falar pouco desse quadro, para a gente poder passar, a oposição. Olha só o céu, né? Aqui um céu plácido, sem montanha, o mar lá, e aqui o céu negro, né? O céu negro, as montanhas e tudo mais, tá? Então, de novo o tema da queda e de novo piora as coisas, né? De novo piora as coisas, não tem melhora. Puxa, conversão de São Paulo, que bonito, que bom. Não, o fluxo vai para uma coisa ruim. Mas isso aqui é um outro ponto que eu não vou tratar, né? Aqui Michelangelo, tá? Eu coloquei Michelangelo do juízo final só para dizer que a partir dele, então, se considera a arte como maneirista, né? O maneirismo é uma característica forte do Michelangelo. Então, de novo, as figuras apinhocadas, alguns espaços vazios, né? Mas olha quanta gente aqui, você não consegue nem ver, tá pior que estação de metrô de sexta-feira, véspera de feriado, tá um horror, tá? O Waldenhauser tem uma descrição péssima dessa figura, assim, péssima no sentido de que ele fala que não tem beleza, que foge completamente das regras do Renascimento, das regras clássicas. Ele nunca li uma descrição tão desfavorável para Michelangelo igual a dele, mas ele fala que a beleza está exterminada e ele dá as características, né? E é interessante que é uma pessoa de peso falando isso, né? Aqui outro quadro de Michelangelo, também, Conversão de São Paulo, mas a gente vê as mesmas características. Olha aqui, Nosso Senhor soltando raios cósmicos, um negócio completamente doido, e sempre essa separação. Esse quadro aqui, eu já falei para vocês num outro, acho que num congresso, sobre curto-circuito, mas eu queria mostrar de novo, porque é muito forte a oposição aqui, tá? É a Escola de Atenas, do Rafael. Nele a oposição está muito grande. E mesmo assim vão falar que é uma obra clássica, ainda do período mais clássico do Rafael, menos maneirista, né? O que é muito interessante aqui é que ele faz um dualismo total, bem explícito. Então aqui, por exemplo, ele põe Apolo, né? Que vai ser o deus Sol, o deus da arte, e aqui ela vai pôr Atenas, que é a deusa da razão, tá? No meio aqui, deixa eu pegar, tá Platão e Aristóteles, numa posição assim muito interessante. Então Platão está segurando em pé o Timeu, Aristóteles está segurando horizontalmente a ética, né? O Timeu é onde ele fala da cosmogonia, ele fala da criação do mundo, de Deus, das divindades. E aqui o Aristóteles está segurando a ética, que são aquelas que vai falar das virtudes que o homem tem que ter para viver bem nessa vida, né? Então, muito contrário os dois, né? Platão. Olha o gesto de Platão, né? Que depois eu quero ressaltar isso aqui. A mão para cima. A mão para cima, né? Falando das coisas superiores. Olha a mão de Aristóteles. Para baixo, horizontal. Falando das coisas do mundo. Essa mão que mostra as coisas espirituais é muito interessante, porque esse Platão vem acompanhado da cara do Leonardo, tá? O Leonardo tem esboços, é o Leonardo. Eles gostavam de se pintar, eles se pintavam em tudo quanto é lugar. O Rafael está aqui na figura, mas aqui ele pintou ainda o Leonardo e o Leonardo assim, o que é muito interessante. O que tem de bastante interessante também, isso aqui é de um outro autor que também eu esqueci, não trouxe o livro, mas depois eu ponho aí talvez na descrição, é a perspectiva. Se a gente pega, olha só aqui, isso aqui também fica no Vaticano, né, no Palácio Papal, e tem aqui ó, uma porta, vocês estão vendo, eu comi o finalzinho dela, porque eu não achei figura melhor, tá? Aqui, isso daqui são estátuas, né? E a pessoa, mais ou menos, tem essa altura, tá? Essa altura aqui das estátuas. Ah, desculpa. E aqui, olha que interessante. Toda perspectiva, ela converge para um ponto só, que é o ponto entre Platão e Aristóteles, né? Então, isso aqui você pega a perspectiva arquitetônica, ele fez tudo convergindo para aí, tá?
todos os pontos. É o ponto entre Platão e Aristóteles, tá? Então, é o ponto do meio, é a média, né? E também é o céu. Se a gente tirar os dois lá de trás, o que a gente tem ali atrás é o céu. Então, converge para aquilo que está no alto, para as coisas espirituais. E é bem interessante, né, que o grupo de pessoas, ele forma como uma espécie de triângulo. Elas estão arranjadas dessa maneira. Aqui você tem uma linha de pessoas bem retinha, um monte. E aqui você tem um grupo que desce a escada e um outro grupo que desce a escada, tá? Esse aqui que está fora é Rafael, mas você tem esse movimento. E é bem interessante. Então, por quê? Ele não fez isso aqui de brincadeira. Ele sabia o que estava fazendo. Então, ele colocou as características arquitetônicas para cima, né? Jogadas para o céu. E ele colocou aquilo que é humano, que é material, que é carnal, como um triângulo descendo para baixo. Isso aqui é a estrela de Davi. A estrela de Davi, antes de ser a estrela dos judeus, etc., é um símbolo esotérico que representa o humano no divino, o divino no humano, né? A conversão de opostos, que eram ideias que eles tinham predileção. E é muito interessante, porque, olha só, falta a ponta desse grupo, desse triângulo humano. E a ponta é o observador. Aqui está o ponto de observação da obra. Quando você vai olhar a obra, não é que você, quando você vai olhar a obra, você fica nesse lugar. Não é só isso. A perspectiva de observação da obra é aqui. É aqui que, quando você faz uma obra, toda obra, como eu mostrei lá no Bruegel, o ponto de observação no meio. Da escola de Atenas é aí. Então, falta o vértice do triângulo. O vértice do triângulo somos nós. É o observador que completa isso. Isso aqui é uma ideia péssima, mas é feita de maneira genial, né? O fulano executa a ideia dele de maneira genial, tá? Então, a convergência aqui só para mostrar o tamanho da sala, tá? Então, a perspectiva de visão é daqui. Rapidamente, Botticelli, não vou explicar não vou dar a explicação do Edgar Wind e do Botticelli, mas só para lembrar, de novo, oposição, tá? O quê? Aqui, você tem Eolo, deus do vento, né? Que representa o espírito, se agarrando na matéria, tá? E gerando da boca Hera, está saindo a vida, né? Está saindo a vida vegetal, tá? E ela está segurando flora, né? Que vai florescer, que vai dar florescer e dar frutos. Então, isso daqui representa, segundo o Edgar Wind, a queda do espírito no mundo. E no outro lado? No outro lado está Mercúrio, com caduceu, afastando as nuvens. As nuvens são aquilo que encobre o sol. Então, ele está tirando aquilo que cobre o nosso espírito, cobre a nossa inteligência, como as sombras da caverna de Platão, para alcançar de novo a divindade. Então, o Edgar Wind fala que aqui tem um movimento circular da queda na matéria e, de novo, da ascensão. E aqui você tem, como é característico do maneirismo, uma oposição. A oposição entre a queda daquilo que é espiritual e a ascensão à divindade. De novo, a oposição no maneirismo. Tá? Se aproximando já de Leonardo. Deixa eu ver que horas são. Tá? A Gioconda, né? Que é a Mona Lisa. Essa daqui é esse livro aqui que nota isso, né? Um professor da escola de Oxford, chamado James Hall, né? Que faz um breve relato da questão da Mona Lisa, e ele nota, ele tem chama The Sinister Side, ele analisa as pinturas medievais à esquerda e à direita, né? Mostrando coisas bastante interessantes. E ele mostra justamente como aqui tem uma oposição. Então, isso aqui eu acho fantástico, né? Porque você pega uma pintura como a Mona Lisa, que você fala, puxa, o que tem ali, né? Uma mulher parada na frente de uma janela, o que pode ter ali? E ele mostra como tem uma oposição. Então, ele vai mostrar, né? Como, de um lado, a gente tem, desse lado aqui, né?
que é o lado direito da Mona Lisa, o lado direito, esquerdo da figura, mas direito da Mona Lisa, que a gente tem uma série de elementos curvos, tá? Então ele mostra aqui, ó, o véu dela, que ela está velada, essa aqui eu já comentei quando eu tenho uma aula também lá que eu comento alguma coisa da Mona Lisa, né? Ela está velada, tá? Ela usa um véu. E o cabelo dela aqui está todo encaracolado desse lado. Sinceramente, ele fica até discutindo de que lado as mulheres dormiam mais, porque aí o cabelo molhado é uma coisa assim, eles vão às últimas consequências do fato, né? Mas o fato é que aqui o véu está todo enrolado, o cabelo está encaracolado, o rosto dela está curvo, né? O vestido aqui faz ângulo, o decote do vestido. Aqui a gente tem um rio sinuoso, tem montanhas que eles também identificam e falam que é uma paisagem da Toscana desenhada por não sei quem, né? As montanhas também sinuosas, um caminho sinuoso, outras montanhas sinuosas. Não bastasse isso, o braço dela, que está apoiado no espaldar da cadeira, está curvo. Do outro lado, o que a gente tem? O braço está na horizontal, está reto. Aqui aparece, ó, o espaldar da cadeira. E desse lado, o que você tem? O cabelo aqui, ó, desce retinho, tá? Ela dormiu do outro lado com o cabelo molhado, é isso que eles vão concluir. O olho aqui, ó, o olho é curvo, faz uma curva. O olho aqui, reto, a sobrancelha reta, né? O decote do vestido reto, tá? O horizonte reto. Aqui, em vez do caminho, você tem uma ponte reta, né? E linhas retas no horizonte. Então, ele mostra como há uma oposição entre os dois lados da Mona Lisa. O que é muito interessante, porque, de novo, a mesma oposição, né? A mesma oposição que existe no maneirismo. Eu comento isso aqui na outra aula, né? Que tem uma relação com o ponto mais luminoso da figura, que é o coração, né? O lado esquerdo do peito, e que, na verdade, é o centro do quadro. O centro do quadro é o coração, porque ele está justamente falando do amor, da graça, tá? Que é representado pela água, que cai, né? Você tira a Mona Lisa da frente, você tem uma queda, né? E depois da questão do coração. Mas não vou comentar isso agora. O que eu queria mostrar é só que até na Mona Lisa, ó, que a ponte em detalhe, a gente tem essa oposição. Uma oposição muito tênue, né? Melhor que usar tênue, muito disfarçada, como era próprio do Leonardo, tá? Que não desenhava com linhas como o Botticelli, que fazia, mas desenhava com esfumato, né? Com luz. Então ele fazia as coisas irem num degradê, tá? Então ele punha mais luz ou menos luz. Aqui o crucifixo do Michelangelo, né? Que é interessante, são dois, tá? E um desenho para afirmar mais as coisas. De Nosso Senhor, esse aqui é tímido ainda. Esse aqui é mais claro, e esse daqui bem claro, porque era desenho, de Nosso Senhor Jesus Cristo morto, né? E o que tem de chocante nesses quadros, tá? A cabeça de Nosso Senhor Jesus Cristo virada para a esquerda, tá? Porque todos esses renascentistas, todos esses, né? Principalmente Michelangelo e Leonardo, vão ter uma predileção pelo lado esquerdo, tá? Por quê? O esquerdo é o contrário daquilo que é direito, né? Que sempre, universalmente, por nós sermos destros, fica como símbolo daquilo que é feito de maneira bem feita, bem executado, de maneira reta, né? Então, eles vão querer valorizar o lado esquerdo. Por que o lado esquerdo? Porque o que eles estão propondo aqui é uma outra solução para o problema que eles têm. Não é a solução comum, a solução normal de todos os homens, mas é a solução da esquerda, né? Aqui, o quadro do Leonardo, que não é... muitos agora dizem que a autoria não é dele, mas que é uma cópia de um quadro dele, tá? Saído da academia dele, da escola dele, dos discípulos deles e copiado de um quadro dele. É muito interessante esse quadro, porque é Baco, né? E nesse quadro tem algumas características interessantes que vão se repetir na Santana, né? Que você tem aqui uma montanha no plano
no plano mais longínquo, você tem uma montanha, tá? Que representa o mineral. Aqui, bem grande, depois num plano mais próximo, se tem uma árvore, né? E depois, num terceiro plano, você tem um veado, tá? E no primeiro plano, você tem Baco, tá? Isso aqui já é interessante porque ele repete essa mesma história na Santana, né? Então, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o homem, tá? E isso aqui dá a ideia que eles vão ter de uma ideia recorrente na época da transmigração do espírito divino na matéria através de uma evolução divina, saindo das coisas minerais, as coisas com mais perfeição, a natureza, os animais e, por fim, o homem. Né? E o interessante são os gestos dele. Então, aqui ele aponta para baixo, né? E para fora. Ele é Baco, tá? E ele desenhou ele, apesar de querer fazer o horizonte aparecer, embaixo de um barranco de terra. Né? Por quê? Porque o Baco é filho de Zeus, mas ele foi comido pelos titãs, né? Devorado pelos titãs, que eram os deuses da terra. Tá? E depois ele renasceu da coxa de Zeus. A coxa dele aqui está muito em destaque, está no meio da cena, né? No meio de tudo, que é isso. Ele usa uma pele, tá? Maculada. Dante vai falar da onça, da pele maculada, e descrever como sendo o pecado. Né? Então, porque Baco é Deus das coisas materiais. E ele aponta para fora, falando das coisas exteriores, mas ao mesmo tempo aponta para baixo, né? Falando que isso é inferior. É muito interessante o quadro dele, mas cadê o dualismo? É o São João Batista dele. Tá? O São João Batista que ele fez com pouco espaço de tempo depois, né? É Baco. Né? São a mesma pessoa. Então, só que São João Batista, por oposição, ele vivia no deserto, em grande penitência, abandonou todas as coisas materiais para pegar o reino de Deus. Então, olha que coisa, né? Aquilo que é material, o Deus do vinho, o Deus das coisas materiais, e aquele que é o apóstolo de Cristo, que vai ser o precursor, o grande precursor de nosso Senhor Jesus Cristo, são a mesma pessoa, a mesma coisa. E aqui, muito interessante, o gesto que ele faz. Enquanto esse aqui aponta para o exterior e põe o dedo para baixo, esse aqui aponta pelo mesmo lugar que brilha no peito da Mona Lisa, para o coração, para o interior, e aponta para cima, para as coisas espirituais. Santana, tá? Santana, essa explicação o professor dava, né, comentando que aqui também tem, mas é um círculo, a mesma proporção de seres que tem no Baco. Então, se a gente pegar e dividir em quadrantes, né? Nesse quadrante você tem principalmente a paisagem, as coisas minerais. Aqui você tem o protagonismo dessa árvore, o reino vegetal. Aqui você tem no centro o carneirinho, o reino dos animais. E depois você tem aqui só pessoas, né? Uma parte de Nossa Senhora, os pés de Santana. Tá? Então seria o homem. E, por último, de volta, você tem Santana, que está fora de tudo isso. Né? E ele explicava, né, como... Quê? Não é o Indy. Eu tô ruim de nome, mas eu tenho um livro, é um outro livro que fala só de Leonardo. Tá? Não é do Indy, depois eu coloco tudo nas descrições. Então, aqui, o que a gente tem? Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o bebezinho, né, está muito apegado àquelas coisas animais, tá? Nossa Senhora está apegada ao bebê, né? Não está apegada às coisas tão baixas quanto os animais, mas ela está apegada ao bebê. E Santana, aqui, é aquela que tem o conhecimento, que não está apegada a nada. O braço dela não se encosta no braço de Nossa Senhora. Desse quadro a gente tem o esboço dele, e o esboço é mais explícito,
porque nos esboços eles faziam as coisas mais explícitas. Então, a gente tem aqui, né, é o quadro que tem São João Batista também, mas que mostra a mesma posição, Nossa Senhora pegada no menino, Santana olhando para Nossa Senhora, só que aqui Santana está com o dedo para o alto, apontando as coisas superiores, né? Sendo mais clara no que ela está dizendo. Né? O principal é a doutrina espiritual deles, a doutrina mística que eles têm que conhecer. Tá? E vejam que aqui ele deixou, ele nem fez direito, porque ele logo tirou isso. Né? Mas, de novo, aqui. E, por fim, tá? Falar um pouquinho, pouca coisa, sobre a última ceia do Leonardo. Tá? Essa última ceia do Leonardo, já entrando, ela está em Santa Maria del Grazia, um convento dominicano de Milão. Tá? Ela está nesse convento, né? E ela está bastante deteriorada, porque ele era inovador. Né? Então, em vez de fazer um afresco, porque ele está na parede, está no refeitório dos monges, em vez de fazer um afresco ele pintava com a tinta sem pigmentos de óleo, direto no cal que estava secando, né? Ele resolveu fazer uma pintura a óleo na parede. Então, ele esperou o cal secar e pintou com óleo por cima. Foi a primeira vez que fez isso e não deu muito certo. 4, 5 anos depois que ele fez, a pintura já estava ruim, né? Que não combinava. Por que ele fez isso? Porque o óleo permite um trabalho muito mais demorado que o afresco. O afresco você tem que pintar de uma vez e pronto, acabou. O óleo permite que se dê mais elaboração, várias camadas de tinta. Ele elaborou muito essa obra. Ele tem vários esboços dela. Né? Então, é uma obra que ele pensou muito para fazer. Ele fez, então, no refeitório dos monges. É interessante, é a última ceia, num refeitório, combina, tá? Só que o que sai um pouco do tema é que o momento que ele usou para representar a última ceia é justamente a traição de Judas. É o momento que Nosso Senhor anuncia, né, que um dentre aqueles ia traí-lo. Tá? Então, os historiadores ficam um pouco perplexos, né? Puxa, por que ele pegou justo esse momento? Né? Não podia ser outro momento, ele vai pegar justamente o momento da traição. Tá? É essa obra aqui que o Aldhauser fala que ela é muito, extremamente renascentista, tá? Que é bem pouco, portanto, maneirista. A gente percebe isso pelo gosto que ele tinha pela ordem, né? E ela não tem falha, muito pelo contrário, ela tem uma convergência de perspectiva enorme. Essa obra também foi sofreu muito, porque ela passou, o convento virou prisão, e foi atacado por bombas na Segunda Guerra Mundial. Então, aqui está a obra, tá, debaixo de um pano. Ficou vários anos assim, até ser reconstruída. Quê? Ficou vários anos assim, até ser reconstruída. Então, é uma obra que... Vocês estão vendo? Aqui, ó, dá para ver alguns afrescos. Né? E aqui está a obra deles. Então, uma coisa que sofreu bastante, mas depois foi restaurada. Ele mesmo dá os nomes dos apóstolos nos esboços que ele tem. Né? Então, aqui você tem Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui você tem São Bartolomeu, Tiago Menor, Santo André, aqui é São Pedro, aqui são o 12 está Judas, né? Ele está nomeando esse daqui. Tá? Judas, notem, depois na outra que eu vou pôr, dá para ver melhor, ele é pintado na sombra, né? Então ele é o mais negro dos apóstolos, justamente porque vai ser o traidor. Aqui está São Pedro, aqui está São João, né? Nosso Senhor, a gente tem Tiago Maior, aqui é São Tomé, aqui São Filipe, São Mateus, São Judas Tadeu e Simão. Tá? É interessante que ele coloca já de cara um monte de símbolos. Então, aqui, onde está Judas, ele está derrubando da mesa, dá para ver
pouco, nas imagens restauradas dá para ver melhor, né? Ele está derrubando o saleiro. Então, um símbolo óbvio, né? Por quê? Porque Nosso Senhor se refere aos apóstolos como um sal da terra. Aquele que derruba o sal, que desperdiça o sal, é propriamente Judas, né? Que jogou o sal dele, fez o sal dele e perdeu o sabor. Judas, notem também, ele está segurando o motivo da traição dele. Então, ele está segurando um saco de moedas, tá? Mostrando a avareza dele. Então, tudo isso aqui é representado por Leonardo. O que é muito interessante, isso aqui não é original, é uma reprodução um pouco mais, que dá para perceber um pouco mais as coisas, mas é igual, né? O que é muito interessante é a divisão que ele faz. É a primeira vez que se faz uma Santa Ceia com ninguém para o outro lado da mesa. Então, ele faz todos eles justamente para aparecer bem na foto, né? Para tirarem bem a foto, que vai ser uma característica da teatralidade, que depois vai passar para o barroco, mas também uma inovação do Leonardo. Normalmente colocam Judas de costas, tá? Outra coisa que é o normal entre eles, nem Nosso Senhor Jesus Cristo, nem os apóstolos têm nenhuma auréola, nenhum sinal de santidade, nada, né? São como se fossem pessoas comuns, que é característico também do Renascimento por conta da dessacralização da arte. O que é muito interessante nessa obra é a perspectiva, é toda a questão da perspectiva. Então, a perspectiva é muito bem traçada e o ponto de fuga converge diretamente para Nosso Senhor, tá? O que é natural e normal e bem interessante. Então, toda a sala, né, todas as linhas arquitetônicas, elas convergem. Aqui tem uma porta, porque aqui na reprodução não, né? Mas aqui os dominicanos abriram uma porta. Aqui estão os pés dos apóstolos, e aqui estava o pé de São João, o pé de Nosso Senhor. Só que depois abriram uma porta e tiraram, tá? Mas as linhas todas, elas convergem para o centro, que é Nosso Senhor. Se a gente olhar a perspectiva, ela fica dessa maneira, né? Então, você tem... E é muito... E como é a parede de fundo do refeitório, o refeitório retangular... Então, ele fez muito bem ali, porque parece mesmo que você está no refeitório, parece que é a continuação do refeitório. As linhas do quadro e as linhas do lugar são as mesmas, tá? O Frangélico já fez isso, né? E outros faziam isso, mas aqui ele fez muito bem. Então, é muito interessante isso, tá? Nosso Senhor Jesus Cristo, além de estar no centro, é claramente representado como um triângulo, como vocês podem ver, tá? Essa clareza da representação do triângulo do Leonardo não precisava muita ênfase, dá para ver, ele está com os braços abertos, né? Uma das mãos, vocês notem, aqui, ó, Judas, lembra que aquele que vai me trair é aquele que põe a mão no prato comigo, né? Então, Nosso Senhor está pondo a mão no prato, tá? E Judas está pondo a mão no prato. Por outro lado, essa mão de Nosso Senhor está virada para cima, né? Uma mão tá para baixo e uma mão está para cima, o que já é interessante. E aqui, então, você tem um triângulo, né? Esse triângulo, eu falei, não precisa de muito esforço para ver. Aqui o triângulo que é formado por Nosso Senhor é um claro triângulo. Não precisava ser assim, nenhum dos outros está em triângulo, né? E fica mais claro ainda pelos esboços de Leonardo. Aqui Leonardo fazendo um esboço da Santa Ceia, e ele desenha a questão e desenha o triângulo, né? Que vai ser o triângulo para onde converge toda a cena. Ora, só essa questão da convergência para o triângulo parece claro a afirmação da questão da Trindade. A Trindade também, ela é, isso todo mundo fala, né? Ela é dita por causa das 3 janelas. Então, você tem 3 janelas aqui, você tem o triângulo, Nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e a divindade para a qual tudo converge, né? O que é interessante é que ele trabalha com esses 2 números. Isso aqui também todo mundo observa, tá? Que é o 3 e o 4. Então, ele coloca os apóstolos divididos em 4 grupos de 3, bem nítidos.
Então, aqui você tem o primeiro grupo, primeira tríade. Aqui você tem a primeira tríade, aqui a segunda tríade, a terceira tríade e a quarta tríade. Então, ele divide os 12 em 4 tríades. Então, em 4 grupos. Por outro lado, as dimensões, né, desse quadro, as próprias dimensões da sala são 4. Tá? Então, você tem o teto, o chão e as 2 paredes. Nessa parede, você tem 4 tapeçarias. Tá? E esses 4 convergem, assim como os discípulos, divididos em 4 grupos, convergem para Cristo, convergem para o 3. Então, isso aqui já acho uma coisa bem interessante, né? Porque o 4, o Leonardo tem aquele homem com um círculo escrito no quadrado, né? que é símbolo da divinização do homem. O 4, até para os egípcios antigos, é símbolo das coisas, até em Santo Agostinho, em tudo quanto é lugar, tá? É símbolo das coisas materiais, os 4 elementos, os 4 pontos cardeais, os membros do homem, né? As pernas e as mãos como 4, e convergindo para o centro. Então, isso aqui já acho uma ideia, não entendo bem, mas certamente tem uma alusão aí, né, da humanidade convergindo para a divindade, tá? Mesmo essa questão das janelas, essa questão dos grupos e de tudo mais. Mas o que eu queria fazer notar, é um pedacinho dessa Santa Ceia para mostrar só isso. Não sei mais, não entendo mais, é bem difícil de entender. Mas para mostrar que aqui também a gente tem oposição. E onde que a gente tem oposição? Olha que interessante. Esse grupo, né, então tem as tríades. Esse grupo que está aqui à esquerda de Nosso Senhor, o lado esquerdo para o Leonardo é sempre o lado bom, como para o Michelangelo. Mostrei para vocês o crucifixo que converge para a esquerda, né, a cabeça para a esquerda. A Mona Lisa sorri para a esquerda, o lado reto da Mona Lisa está na esquerda, o lado material, o lado curvo está na direita, tá? Então, aqui na esquerda, o que a gente tem? A gente tem aqui São Tomé, né? E São Felipe apontando para cima. E aqui é São Tomé, São Felipe e São Mateus. Não, São Felipe, São Tomé e São Tiago. Tiago aponta para cima, São Tomé tira as mãos e São Felipe aponta para o coração, como na Mona Lisa e como no São João Batista. Então, aqui, nesse grupo, ele repete 3 coisas que ele já representou, muito interessantes, que são iguais, né? Santana, tirando os braços, se afastando das coisas. O dedo para cima, que é muito recorrente, tanto no Leonardo como no Rafael. Quando ele vai desenhar o Leonardo, ele põe o dedo para cima, que fala claramente das coisas espirituais. E aqui, a mão no coração, que a gente tem o lado mais brilhante da Mona Lisa e também no São João Batista, tá? Então, esse lado aqui parece um lado claro, que está falando das coisas espirituais, né? Olha aqui, repetido, né? Então, em Santana, em São João Batista e no Platão, com a cara de Leonardo da Vinci, tá? Bem interessante. E, por outro lado, né, aqui Aristóteles com a mão na horizontal, a mão como a mão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Veja também esse contraste, né, que parece que vai na mesma linha. Com essa mão, com uma das mãos, Nosso Senhor está pegando as coisas para baixo. Com essa mão, ele está virado para cima. A roupa dele está dividida. Então, de um lado é azul, do outro é cor de carne. Esse aqui é um simbolismo que eu não estou inventando. Isso aqui é amplamente Frangélico, usava assim. Que roupa que Nossa Senhora vestia? O manto azul e embaixo a veste vermelha. Por quê? Porque é símbolo da encarnação, né? Daquilo que vai ser coberto com a carne. O tema é claro, né? E qual é a oposição? Esse grupo aqui se oporia ao quê? Tá?
Ixi, acabei aqui, então tem que voltar aqui. Se oporia ao quê? Eu acabei não pondo a imagem, tá? Vamos aproximar aqui que dá para ver. E a última coisa, né? Se oporia a esse grupo aqui, a essa tríade. Aqui está São Pedro, tá? São Pedro, ele tá com uma faca. Aqui nessa... De novo, vocês não estão vendo, né? Então, aqui está São Pedro. E São Pedro, ele está... Agora vocês veem? Ele está com uma faca. Dá zoom. Então, aqui, ó, tem uma faca na mão de São Pedro, né? Que é uma representação, não é uma espada, é uma faca. Não é uma representação estranha, São Pedro, porque à noite da Santa Ceia, Nosso Senhor vai ser preso, ele vai cortar a orelha do soldado que tenta prender Nosso Senhor. Então, combina, mas não combina aí, né? Uma coisa, e ainda mais uma faca, tá? Depois, aqui está Judas, claramente na sombra, né? Agarrado aos bens materiais. E, por último, São João. Né? São João, ele representaria aí, me parece, isso falando mesmo pelo manto rosa que ele está vestido, o amor carnal. Né? As coisas carnais, lógico que isso daqui é todo um desvio da cabeça de Leonardo, que ele faz isso, a gente viu, ele fez com São João Batista e Baco, seria a mesma pessoa, né? Então, igualando as coisas. Então, é só isso que eu queria chamar a atenção, resumindo aí a aula, né? Mostrar que no maneirismo a gente tem sempre oposição, não é que tem às vezes, ela sempre tem que estar, é o elemento principal, é o protagonista do maneirismo, é a oposição. A gente vai encontrar nos autores maneiristas sempre oposição. E ela é o personagem protagonista, tá? Não é coadjuvante, é o mais importante, tá? E mostrar como isso até na Santa Ceia, que é considerada uma obra clássica por excelência, a gente encontra isso na oposição. Clássica por excelência porque ela está toda na medida, nas regras, nas linhas. Mas então, por que a gente vai sustentar que tem oposição aí? Porque o Leonardo, ele é justamente o curto-circuito. É aquele que vai misturar as duas coisas. É aquele que vai misturar o racionalismo, a matemática, as linhas objetivas, as formas do classicismo com as ideias místicas, como ele mostra não nessa figura, mas em várias outras. Tá? Acho que era isso. Eu vou concluir aqui só para falar também da oposição do humano e do divino, né? Que é claro aqui. O humano no sentido dos apóstolos, do 4, e o divino a trindade, que eu esqueci de comentar. Bom, vamos rezar? Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos. São Mauro, Pai do